Bem-vindas, aventureiras, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês a história O Senhor Rancoroso e a Secretária Proibida, Déjà Vu, da autora Laís Olli. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, eu apresento para vocês essa história em 199 páginas. Aqui nós vamos conhecer a história de André, que é um garoto da periferia, é um garoto negro, é um garoto que, por mais que ele viva ali no meio do mundo do crime, ele decidiu que ele ia ser um garoto que ia crescer na vida e que ia ajudar a sua mãe a sair daquele local a ter uma vida mais decente, já que eles vivem com o mínimo possível. A mãe dele ela acaba fazendo doces, brownies para vender e ele a ajuda, levando nos ônibus, né, fazendo aquela situação. Anda no ônibus, oferecendo, depois desce aquele ônibus, entra e outro, oferecendo. E ele é muito bom nisso. A hora que ele começa a vender ali, você fica tão encantada que até eu fiquei com vontade de comprar um brownie dele para experimentar e adoçar o meu dia, como ele veio falando. Em um certo dia, ele acaba se deparando com uma garota loira, uma garota linda, que o encanta logo no primeiro olhar, e quando ele vai falar com ela, para lhe dar o último brownie, o coração dele dispara. Ela é Milena, uma patricinha, que é filha de uma socialite e de um juiz, que ela descobre que o seu pai não é um juiz como ela esperava, que ele não é o seu herói, mas sim, ele é o malvado, porque ele é muito corrupto. E as coisas estão muito complicadas, porque está vindo à tona toda a sujeira do pai dela. Elas já estão vivendo uma situação meio complicada e por isso que ela acaba indo de ônibus para o colégio, porque ela não tem mais motorista, gente, simples assim. E ali ela conhece, então, esse menino que deixa ela também muito encantada. Ela vai para o seu colégio, que é um colégio particular, e lá ela o vê, porque ele é bolsista. O André, por mais que ele vive em uma periferia e uma favela, ele decidiu que ele quer ser orgulho para a mãe dele, que ele não quer entrar na vida do crime, como vários dos outros seus amigos entraram. Alguns estão presos, outros estão mortos, então ele não quer isso para ele. Então ele vai se esforçar ao máximo, estudando e ajudando a sua mãe ali, para que eles consigam crescer na vida e ele consiga dar uma vida melhor para a mãe dele. A atração entre eles, assim, o primeiro olhar foi muito intenso. Ao se encontrarem ali no colégio, então acaba tendo algumas situações de bullying com ele, ela acaba o defendendo e junto com ela tem ali o Dudu, que acaba se transformando em melhor amigo do André. Eles começam, então, gente, um namoro, eles começam ali um relacionamento, no qual a simplicidade dela perto dele é muito bacana. Por mais que ela seja patricinha, por mais que ela sempre teve tudo do bom e do melhor, ela gosta do que ele apresenta a ela. Ela acaba um certo dia, por algumas situações, indo para casa dele, aonde a mãe dele pega os dois juntos e logo de cara a mãe dele não gosta dela. A mãe dele não aceita muito bem, porque na cabeça da mãe dele é assim que funciona. Você, além de ser pobre, você é negro. Ela é rica e ela é branca. Então, automaticamente, ela vai só te usar. Então, quer dizer, a própria mãe dele já tem um pouco de preconceito. Porque por mais que o filho queira crescer na vida, a mãe sempre está lembrando do lugar dele. Então, eu vejo que a mãe dele também tem um pouco de preconceito em relação a isso. Ao invés de pensar, não, você é igual a eles, você vai crescer, você vai ser como ele. Não, a mãe ela acaba puxando ele sempre para a realidade. Esse mundo não é seu. Eles acabam ficando nesse relacionamento por 3 meses. Um relacionamento quente, um relacionamento intenso, um relacionamento no qual ela vai descobrir o prazer, no qual ela vai descobrir o que é ser amado, o que é desejada, porque é quente o momento deles. Lembrando que os dois têm 16 anos. Mas por conta da realidade do pai dela, que tá caindo o mundo na cabeça dele, através da mãe dela, ela acaba tomando uma decisão. Ela não toma nada, né, gente? Na verdade, ela é forçada a tomar uma decisão ali que faz com que ela abandone o André. Mas a forma que ela faz dá a entender que tudo que a mãe dele disse foi verdade, que ela só estava o usando.
Então ele fica com muita raiva dela. Mas daí pra frente, gente, aí você pira na história. Porque vai mostrar a realidade 14 anos depois. O André, ele conseguiu sim se tornar um cara fudidão. Ele conseguiu se tornar um cara que ele tem várias empresas. Ele está inaugurando a número 200 de bolos, de doce. Ele é um cara que juntamente com o Dudu, que é seu sócio, eles cresceram assim ao ponto de estar indo para fora do Brasil, já o seu nome, o seu reconhecimento. Ele não tem envolvimento direto com mulheres, envolvimento amoroso, ele só quer mesmo fodas rápidas. Ele deixa bem claro isso, porque ele não acredita mais no amor, ele não quer ser mais usado por conta do que aconteceu no passado. Ele tem uma mágoa muito grande da Milena. Ele acabou acompanhando um pouco a vida da Milena, porque a Milena, assim que largou ele, casou com outro, um cara que no decorrer da história você vai descobrir que esse cara, a partir do momento que colocou os olhos nela a primeira vez, ela com 16 anos e ele com quase 40, ele ficou obcecado por essa menina. E aí você vai descobrir que ele fez várias armações para que pudesse se casar com ela. Gente, a hora que vocês veem assim, o momento que ele chegou e falou, eu caso com essa menina, e o que eu vou dar em troca, e a reação da mãe dela. Gente do céu, eu vou dizer para vocês que eu fiquei com tanta raiva daquela mãe, que se eu pudesse eu estrangulava aquela mãe, porque não é possível que uma mãe fosse tão baixa ao ponto de fazer o que ela fez com aquela menina. Mas enfim, vamos focar o resto da história, porque eu fiquei com muito ódio dessa mulher. Então ele tem essa mágoa dela, ele seguiu a vida dela um pouco, mas depois ele parou, ele decidiu esquecê-la para sempre, e ela fez a mesma coisa. Ela começou a seguir ele por um tempo, depois ela desistiu, porque ela sabe muito bem que ele tá tocando a vida dele. Mas o que ele não sabe é que ela vive um relacionamento abusivo. Porque esse Vicente, que é um homem que desde o primeiro momento que colocou os olhos nela, ele ficou fissurado, ele ficou enlouquecido por ela, ele é um homem ciumento, ele é um homem rude, ele é um homem que levou ela para a Itália, porque ele é embaixador do Brasil lá, ele é um homem violento, ele é um homem que humilha o filho, que bate nela na frente do filho. Gente, ele é um monstro. Sinceramente, ele é um monstro. E o filho, ele não aguenta mais aquilo, então ele fica cobrando dessa mãe que ela tome uma atitude, que ela largue esse homem. Então ela faz isso com muita coragem, olhando nos olhos do seu filho, que está querendo muito que ela tome essa decisão, ela vem para o Brasil. Mas não é tão fácil assim, gente, porque os pais dela, eles não aceitam. Os pais dela querem que ela continue casada com esse monstro. E depois você descobre que eles sabem tudo o que acontece na vida dela. Todos os espancamentos, todas as humilhações, tudo eles sabem, mas para que eles continuem tendo o conforto que tem, eles preferem que a filha viva submissa a esse homem. E o neto também, porque ele também judia do neto de certa forma. Ela acaba procurando emprego e a amiga dela, a melhor amiga dela desde sempre, a Letícia, acaba dizendo que a tia dela está se aposentando e precisa de alguém para o lugar dela como secretária e fala para ela, vai fazer uma entrevista. No que ela chega para fazer a entrevista, gente, ela descobre que aquela empresa que ela está se candidatando para ser secretária é do André. E que ela será secretária diretamente do André. O primeiro encontro deles é muito intenso, porque ele chega, no que ele pergunta sobre sua secretária, a outra menina fala, ela ainda não chegou e essa moça está esperando para uma entrevista. E quando ele olha, ele dá de cara com ela, com aqueles olhos azuis penetrantes, com aquele olhar maravilhoso que ele lembra perfeitamente, com aquele corpo escultural que ele ainda se recorda, e ele perde a compostura e ali ele dá um show. Um show no qual todos presenciam e fica claro que aquela mulher mexe muito com ele. Claro, gente, que ele não sabe o que aconteceu, ele não sabe a realidade, então a mágoa dele fala mais alto, ele humilha ela de certa forma, porque as coisas que ele fala para ela é muito pesado, e assim ela vai embora chorando, expulsa do escritório. No outro dia, ele acaba se deparando com fofocas e ele fala para ele mesmo que ela não mexe com ele e que então, para provar para todo mundo que não tem nada a ver, porque já estão dizendo que ela foi o amor dele do passado e que o abandonou, ele decide dar a chance a ela de ser a secretária dele. Ele é quem vai fazer a entrevista e óbvio que ele vai humilhar ela novamente, porque a raiva dele está muito intensa. Gente, eu não sei se eu fico com raiva dele, eu não sei o que pensar, porque ele pega pesado. E ela começa, então, a trabalhar com ele, enfrentando o mau humor dele diário, porque ele sempre
deixa bem claro ali que ele é o patrão e que ela tem que fazer todas as vontades dele, ficando depois do horário, não podendo atender telefone, enfim, ele pega muito no pé dela. Até que um dia tem um acontecimento com a Matilde, que é a secretária que está se aposentando. Ele fica muito nervoso, muito irritado, e ele acaba descontando nela de uma maneira que ela fica muito transtornada. E ela acaba saindo do escritório revoltada, dizendo que não volta mais. Mas aí ele acaba indo atrás dela, e aí ele vê ela com o marido dela. Porque o Vicente, gente, ele é um homem dominador. Então, óbvio que ele não ia ficar na Itália sabendo que a mulher dele estava no Brasil. Então, ele veio atrás dela. E esse momento eu não vou nem narrar para vocês, porque foi um momento absurdo, foi um momento que eu fiquei louca da vida, que eu quis estrangular não somente a mãe dela, que mais uma vez foi canalha, mais uma vez a mãe dela foi cretina, mas como também o marido dela, que eu fiquei com vontade de catar ele, torcer o pescoço dele igual a gente torce de galinha. Porque o cara é muito ruim, gente. O cara é horrível, o cara é um monstro. Eu fiquei indignada com esse homem, a primeira vez que ele veio no Brasil atrás dela, e o que ele fez com ela foi absurdo, embaixo do teto da mãe dela. Mas enfim. E quando ela se depara com o marido que estava seguindo ela, porque ela saiu da casa dos pais por perceber que eles não iam apoiar ela e foi morar com essa amiga, e ele então foi indo até que descobriu, ele acabou agredindo ela. No que o André viu, o André foi socorrê-la. E no que teve ali um reboliço, gente, só teve um momento tenso, ela acaba fazendo o quê? Empurrando o André, pedindo para o André parar. Como ele vê isso? Ele vê da forma, gente, que ela está defendendo o marido canalha. Que ela está defendendo o marido agressor. E ali, novamente, ele fala coisas absurdas para ela. Novamente, ele deixa claro que ela não faz mais parte da vida dele. Mas como o Vicente acabou encontrando ela tem medo do que possa acontecer. Então, ela acaba dizendo para ele que precisa conversar com ele, que é algo muito importante. Ele é sarcástico com ela. Ele acaba, sabe, sendo deselegante com ela, tratando ela como uma qualquer, mas ela não se abala. Ela fala, não preciso do seu apartamento, pode ser no seu carro. E assim ele leva ela no carro louco da vida, com muita raiva, com muito ódio, porque na cabeça dele, ela é apaixonada por aquele agressor. Ali ela começa a chorar, desesperada, dizendo que sempre amou ele, que ainda ama ele, e ele fica com muita raiva, até que eles têm ali um momento de paixão, e vou dizer para vocês que esse momento é intenso. Esse carro, ele balança assim, consideravelmente, porque ele não perde a oportunidade de matar o desejo desses 14 anos longe dela, e ela muito menos, e o sexo é intenso, o sexo é forte, o sexo é bruto, o sexo é selvagem, para conseguir saciar o desejo deles dois. Lembrando que por mais que eles tenham ali 2, 3 momentos ali maravilhosos de puro tesão, de puro prazer, não ficam saciados, porque a hora que finaliza eles querem mais, muito mais. Mas aí ela vem contar para ele a respeito do João Paulo, que é filho dele. Mais uma vez ele não aceita isso, mais uma vez ele não consegue ouvir ela, mais uma vez ele se perde no rancor, na raiva, porque ele não acredita que ela foi capaz de fazer isso. Além de usá-lo, abandoná-lo, ainda esconder que ele tinha um filho, que ela fez com que ele ficasse longe dessa criança por todos esses anos. E ele simplesmente a expulsa do seu carro, da sua vida. Ai, gente, eu não sei, eu fiquei meio em dúvida do que senti por ele. Eu entendo que o orgulho dele fala mais alto, mas, poxa, ela estava ali chorando, ela estava ali desesperada, com medo do que fosse acontecer, por isso que ela contou a verdade para ele, e ele foi tão insensível com ela. Ai, gente, eu fiquei um misto de raiva dele e de pena dele ao mesmo tempo. Quando ela fica parada, chorando, desesperada, porque ela não vai ter a ajuda que ela queria, pelo menos para salvar o filho, já que ela acredita que ela já não tem salvação mais, porque o Vicente jamais vai deixar ela em paz, então ela recebe uma ligação do pai dela, todo feliz, chamando ela, falando para ela o que ela sempre quis ouvir dele, sabe? Ela viu ali que o pai dela voltou à razão, ela viu ali que o pai dela ama ela, que o pai dela quer ver ela feliz, então ela vai ao encontro do seu pai. E mal ela sabe que foi tudo uma armadilha para que novamente Vicente tivesse ela em suas mãos. E daí pra frente, gente, o Vicente ele acaba aprontando muito com a ajuda dos pais dela. O Vicente mostra realmente que ela é dele, sempre vai ser dele, de mais ninguém.
E quando o André, depois de uma noite terrível, pensando em tudo que ela falou e falando, eu não posso fugir da realidade, eu tenho que ir atrás, eu tenho que tirar essa história limpa, no que ele vai, ele acaba se deparando com o filho dele, ele fica encantado, porque o menino não é calminho, gente. O menino, ele tá tão revoltado que a mãe não voltou para casa, que ele parte para cima do André, querendo saber aonde que tá a mãe dele, porque ele sabe que o André é patrão dela. E ele sabe que esse André não é muito bonzinho com a mãe dele também. E ali ele começa a se enxergar naquele menino. E aí vai desenrolar que eles precisam descobrir aonde ela tá, onde ela foi. Quem vai acabar contando ali é a própria mãe dela, porque aí a mãe dela vai contar um segredo ali do que está acontecendo. O João Paulo, que é o filho deles, gente, ele é brilhante com essa avó, porque na hora que a avó fala as coisas, ele fica tão indignado e ele solta ali o que está guardado há 14 anos dentro do coração dele, colocando toda a responsabilidade nessa avó, nesse vô, que eu fico assim, gente, esse menino é dos mil. Porque ele lavou a alma ali com aquela avó que está ali pedindo perdão por tudo que ela fez. O resgate da Milena não é tão fácil. O resgate da Milena é algo complicado. É algo que ali você vai perceber o quanto esse marido dela é doente, o quanto esse marido dela é obcecado por ela. E ele tá ali pronto para qualquer coisa, para que não perca essa mulher para ninguém. Então esse final é muito intenso. E por mais que eles passem por um momento muito complicado, um momento no qual se acredita que eles perderam, tanto o João Paulo perdeu a mãe, como o André perdeu ela, como a mãe dela pensou que perdeu a filha, mesmo assim a relação deles fica abalada, mesmo assim eles passam um tempo separados, sendo amigos de certa forma, porque agora tem ali o João Paulo que vincula os dois, até que chega um momento no qual ela acaba confrontando ele para que eles decidam realmente se eles vão ficar junto ou não. Porque até o momento o André acredita que o melhor é manter essa relação só de paz do João Paulo, nada mais. Ele não quer, nesse momento, ter nada com ela. Ele diz isso, que ele prefere ficar como amigos. E ela não aceita muito bem. Então, ele vai finalizar o livro com eles assim, tendo esse acerto de contas, tendo ali a conversa definitiva para saber se realmente eles ainda se amam e vale a pena formar, né, essa família, ficando os três juntos, ou se realmente o que melhor é cada um seguir a sua vida, mesmo que ela ainda ama ele loucamente, e cada um seguir a sua vida pelo bem deles e do próprio filho, que é o João Paulo. Então essa história é uma história que, como eu falei para vocês, vai prender vocês do início ao fim. É uma história que vai fazer a gente repensar muito, né, que muitas vezes a gente tem que tomar uma decisão para salvar alguém que no fundo não é tão merecedor. Porque ela sacrificou a vida dela, sacrificou a felicidade dela, sofreu por 14 anos um relacionamento abusivo por conta de um pai e de uma mãe que nunca ligaram para ela e que sempre viram ela como barganha, que foi isso que eles fizeram. Barganhar a felicidade dela pela liberdade do pai, que só aprontou e continuou aprontando porque colocou ela na mão do canalha novamente. Então eu deixo vocês com essa super dica, agradeço muito pela sua companhia, fiquem com Deus e até a próxima.